dos grandes desafios da administração pública é a questão da constitucionalidade da norma. Existe um procedimento próprio, colocado na Constituição Federal, que define que o Supremo Tribunal Federal e os tribunais de justiça do Brasil podem declarar a inconstitucionalidade da norma. No caso do Supremo Tribunal Federal, quando ele declara a inconstitucionalidade de norma federal, ele encaminha ao Senado Federal, que baixa a resolução e retira a eficácia do dispositivo. É um procedimento de controle de constitucionalidade próprio. Nós vamos tratar neste vídeo de uma outra questão que interessa diretamente ao ordenador de despesas, aos dirigentes das unidades orçamentárias. Trata-se de uma situação específica em que a lei é inconstitucional, mas não foi declarada ainda. Como deve proceder o servidor? Nós temos casos que ocorrem todos os dias. A questão tem mais interesse ainda quando envolve o Tribunal de Contas. Um conselheiro pode deixar de aplicar uma norma porque considera inconstitucional? Como fica, por exemplo, a situação que o país está vivendo hoje de aumentos salariais em desconformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a Constituição Federal? É um problema muito complexo e que foi tratado e foi sumulado pelo Supremo Tribunal Federal há muito tempo atrás, pela súmula 347. Segundo essa súmula, o Tribunal de Contas pode apreciar a constitucionalidade de lei. O ministro Gilmar Mendes fez um artigo muito bom sobre essa questão e bastante esclarecedor que você encontra na descrição deste vídeo. O ministro Gilmar Mendes colocou uma ideia bastante interessante e que você pode utilizar na prática. A ideia é a seguinte: o gestor público ele não pode declarar inconstitucionalidade de lei, mas ele pode deixar de aplicar uma lei quando a jurisprudência está reiterada no sentido de que a norma é inconstitucional. Ainda não foi apreciada, mas em casos bastante similares, os órgãos do Poder Judiciário entenderam que aquele procedimento é inconstitucional. Tal como ocorre, por exemplo, com a criação de carreiras sem o respeito ao concurso público. Nós já vimos aqui que no serviço público os cargos devem estar escalonados em carreiras, mas não se permite a mudança de um cargo para outro. Eu entro como auxiliar administrativo e no final da carreira de auxiliar administrativo me torno advogado da organização. Não posso mudar os cargos. Então, em situações similares, o gestor público pode, trazendo para os autos vários acordos, dizer: olha, meu entendimento é que essa norma é inconstitucional. Eu vou tentar enfrentar e somar às lições do ministro Gilmar Mendes uma recomendação prática para você. Lembrando, você encontra na descrição desse vídeo o artigo do ministro Gilmar Mendes, muito bem escrito, sobre a questão da constitucionalidade e o controle pelos tribunais de contas. Nosso entendimento é geral e mais direto. Veja só, quando você encontra uma lei que você entende que é inconstitucional, você deve escrever no processo uma ideia muito simples. Você não vai deixar de cumprir a lei, você vai cumprir a Constituição. Então você vai demonstrar que aquela norma, na sua interpretação, não guarda conformidade com a Constituição. Por isso, você não vai deixar de aplicar leis no nosso país. Eu vou preferir aplicar a Constituição, que é incompatível com essa lei. Essa lei não será aplicada, mas será aplicada à Constituição Federal. Desse modo, você demonstra guardar respeito à Constituição Federal. E sugiro que você, na sequência, encaminhe aos órgãos que, pela Constituição Federal, têm competência para arguir a inconstitucionalidade, encaminhe a eles para que arguam a inconstitucionalidade e registre isso no processo. Portanto, você está se demonstrando um gestor cauteloso. Entendo que a norma é inconstitucional, dou cumprimento à Constituição em respeito à hierarquia vertical das leis. Bonito isso, né? Hierarquia vertical das leis. Você dá cumprimento à Constituição Federal e encaminha ao órgão que tem competência para arguir a inconstitucionalidade. Em relação aos tribunais de contas, existe uma outra questão que eu enfrentei quando estava no Ministério Público. Eu trabalhei no seguinte modo: encontrando uma lei inconstitucional, por exemplo, aqui no Distrito Federal acontecia muito, né? Transformava um terreno particular em terreno para posto de gasolina, né? E aí o valor decuplicava, né?
O terreno ficava muito mais valioso. Muito bem, eu pegava essa norma, ia ao Tribunal de Contas e pedi que o Tribunal de Contas, na forma da súmula 347, apreciasse a inconstitucionalidade. Nunca pedimos para declarar a inconstitucionalidade, porque isso só o Poder Judiciário pode fazer. Se apreciasse a inconstitucionalidade, informaria o gestor. Se você praticar ato com base nessa norma, eu vou considerar que não guarda conformidade com a Constituição. A gente fazia um prévio aviso à administração pública. E durante muito tempo, quando estive no Ministério Público, fez isso reiteradamente. Lia a norma no Diário Oficial do Distrito Federal, apreciava, fazia a representação e, no mesmo momento, encaminhava ao Ministério Público, que atua junto ao Poder Judiciário, para que arguísse. As 4 primeiras ADIs do Distrito Federal foram iniciadas pelo Ministério Público do Distrito Federal, aproveitando o material que eu enviei. Então, essa coordenação entre áreas pode melhorar muito a administração pública brasileira. É um indicativo prático para você estabelecer. O ministro Gilmar Mendes, inclusive nesse artigo, ele coloca que a súmula, a seu juízo, perdeu a eficácia porque foi editada em 1963. Uma outra Constituição, outros tempos. O entendimento dele é que agora, nós vimos e expliquei, basta juntar jurisprudência. O nosso entendimento é um pouquinho mais prático para que você tenha todos os dias uma orientação adequada para realizar seu trabalho. Essa é a ambição do nosso canal, servir bem a você, que serve a administração pública, que serve a sociedade brasileira. E para economizar o seu tempo, a gente faz todos os dias o resumo do Diário Oficial e mandamos gratuitamente para você com o apoio da Editora Fórum e da Diferencial Vídeo.